vitória foi na cruz, como o hino acabou de dizer. Abra a sua Bíblia em Números 21, livro Pentateuco de Números, capítulo 21, versículo 4 a seguir. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor em Números capítulo 21, versículo 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem há água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Pode tomar seus assentos, glorificando ao nosso Deus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer em poucas palavras nesta noite para os nossos corações é uma reflexão cujo tema é: para onde olhar em tempos de crise? Para onde se deve olhar em tempos de crise? Em tempos de angústias? Para onde olhar em tempos de aflições, de perplexidade? Para onde olhar em tempos de enfermidade, de ansiedade, em tempos depressivos? Para onde olhar no dia da angústia? Talvez a pergunta não seja para onde olhar, mas para quem olhar. Porque quando os discípulos, os seguidores de Jesus, começaram a abandoná-lo por não suportar a sua palavra, e Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? E Pedro levantou a voz e disse: para quem iremos nós? Ele não disse para onde, ele disse: para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então talvez não seja para onde olhar, mas para quem olhar. E o povo de Israel, que estava na sua peregrinação no deserto, rodeando a terra de Canaã, por longos quase 40 anos, e depois de eles enfrentarem batalhas, alguns deles serem capturados e mortos, e o povo já cansado da sua peregrinação no deserto, eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Murmuraram de tal maneira que até xingaram o alimento que Deus estava provendo para eles no deserto, se dirigindo àquele alimento como pão vil. Deus prover
alimento para a nação de Israel, Deus provê coluna de nuvem, coluna de fogo para aplacar o calor do deserto e o frio, por assim dizer, também. Além de mais, Deus proveu que as suas sandálias e as suas roupas não se desgastassem. E como se isso não fosse o suficiente, Deus ainda proveu o maná, o alimento, porque Deus faz o serviço completo. A bênção de Deus é completa. Deus dá o livramento, Deus dá sombra, Deus dá água, dá rocha, Deus dá calçado para nós, Deus dá vestes, mas Deus também dá o alimento. E mesmo assim o povo começa a murmurar contra Deus, chamando aquele pão que Deus estava providenciando de pão vil. Então o Senhor permitiu que serpentes venenosas começassem a morder a nação de Israel. E ao passo que as pessoas iam sendo mordidas, picadas por aquelas serpentes, as pessoas iam morrendo. E o povo, arrependido da sua murmuração, do seu pecado, procurou Moisés, pedindo perdão e confessando os seus pecados. Moisés ora a Deus, e Deus manda que Moisés confeccione uma serpente de bronze e a suspenda em uma haste, para que todo aquele que, sendo mordido pelas serpentes venenosas, olhando para aquela serpente de bronze que estava erguida sobre uma haste, pudesse ser curado, pudesse não morrer daquela picada das serpentes abrasadoras. Parece algo contraditório, né? Porque Deus havia dito no livro de Êxodo que não se devia confeccionar nenhum ídolo. Deus tinha dito para Moisés que não devia construir nada do que estava no céu ou do que estava na terra, a fim de ser adorado. E parece algo paradoxal o fato de agora Deus mandar que se faça uma serpente e que as pessoas olhem para aquela serpente a fim de serem curados do seu envenenamento. Mas o fato é que Deus nunca proibiu os símbolos. O que Deus proíbe é a confecção de ídolos. E aquela serpente não entra no patamar degradante de ídolos. Deus não mandou que fizesse uma serpente como sendo um ídolo a ponto de ser venerado ou adorado. O que Deus manda fazer é um símbolo. E ao passo que se olha para aquele símbolo, a pessoa se torna curada. Quem está entendendo? Porque alguns irmãos cristãos de outras denominações, de outra corrente cristã, constrói para si ídolos ao invés de símbolos e passam a se prostrar diante desses ídolos. Essa mesma serpente, lá no livro de Reis, capítulo 18, salvo engano, o rei Ezequias mandou que destruísse essa mesma serpente, porque ela não estava mais servindo como um ídolo, como um símbolo, mas agora como um ídolo. Meus irmãos, Deus nunca proibiu os símbolos. Isso é tão verdade que nós temos aqui e estamos cercando dois símbolos, que é o cálice e o pão. São dois símbolos que respectivamente representam o sangue e o corpo do Cordeiro que nós vamos cear daqui a pouquinho. Jesus usou a mesma figura deste símbolo lá em João capítulo 3, versículo 14, porque ele disse: assim como Moisés, palavras de Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que o símbolo de uma serpente, irmãos? Será que Deus não poderia mandar que Moisés erguesse uma pomba? Será que Deus não poderia pedir que Moisés erguesse uma águia ou um outro animal, mas logo uma serpente, um animal rastejante, asqueroso, na maioria da visão das pessoas, símbolo da mentira, símbolo da traição? Por que Deus não mandou que se fizesse um outro animal e erguesse uma haste, mas logo uma serpente, símbolo do diabo? A serpente, aquela astuciosa que enganou Eva lá no jardim do Éden. A serpente, símbolo de Satanás, que há de ser esmagado, em que nos últimos tempos o Senhor Jesus Cristo há de esmagar Satanás juntamente com a sua igreja debaixo dos seus pés. Por que uma serpente? Um ser maldito. Isso é para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus, que Ele mesmo sem pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Outro sim, Paulo também escreveu: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldito por nós, não que ele seja a serpente, mas ele se fez maldito como a serpente por nós. E aí se cumpre o que está escrito pelo profeta Isaías no capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não tinha parecer, não tinha formosura. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Mas ao Pai, a Deus agradou moê-lo, porque foi o resultado do seu sofrimento que nos trouxe a salvação. Foi o resultado dessa moeção, dessa maceração. Foi o resultado deste cálice, foi o resultado dessas lágrimas, desse suor que se transformou em sangue, que proporcionou para vocês aqui nesta noite da Samambaia 417 o perdão dos seus pecados e a garantia de que, se você fechar os olhos aqui agora, ou se a trombeta tocar, você possa morar com Jesus, sendo arrebatado para as mansões celestiais. Para onde olhar em tempos de crise? Para onde olhar em tempos de tantas religiões, de tantas heresias? Para onde ou para quem olhar diante de tantas seitas? Quem está com a verdade? Aonde está a verdade? Para onde ou para quem olhar em tempos de tanta perplexidade, de tanta angústia? Para onde olhar em tempos de crise na geopolítica global, mundial? Para onde olhar em tempos de crise em que o Brasil está vivendo politicamente, financeiramente falando? Para onde olhar? A resposta está em Isaías capítulo 45, versículo 21, salvo engano. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Aí está a resposta: olhai para mim, todos vós, e de todos os termos da terra, e vocês serão salvos. Assim como o povo de Israel no deserto olhou para aquela serpente e foi salvo da sua enfermidade, olhai para o Senhor, vós todos, e sereis salvos. Até uma criança aqui dessa igreja sabe que não há outro Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu a nenhum outro nome foi dado o poder de sermos salvos, a não ser no Senhor Jesus Cristo.
Deus não ofereceu nenhum outro remédio para o povo no deserto. Deus não ofereceu nenhuma outra solução, nenhum outro milagre para o povo ali no deserto, a não ser o milagre de olhar para a serpente e ser curado. Não obstante, Deus não oferece outro remédio para a lepra humana, para a lepra do pecado humano, se não olhar para a cruz de Cristo. Se não olhar para o Cordeiro imaculado, pendurado na cruz, derramando todo o seu sangue, dando tudo de si, se fazendo maldito, não há outro remédio pelo qual podemos ser salvos. Então a resposta é: para onde olhar ou para quem olhar? E a resposta está na cruz de Jesus Cristo, no próprio Senhor Jesus Cristo. Tempo de crente não pode te salvar. Placa denominacional não pode te salvar. Cargo eclesiástico na igreja não pode te salvar. Entregar todos os teus bens para os pobres, ou mesmo dar o teu corpo para ser queimado em benefício de alguém, também não pode te salvar. Nada do que você venha fazer, nada do que você venha se esforçar pode garantir a tua salvação. Não há outro remédio, não há outra solução, não há outro caminho, não há outra saída, não há outra porta, não há outro pastor que possa te salvar. Me lembro que quando eu tinha 19, 20 anos de idade, eu já contei aqui uma vez, quando eu estava distanciado dos caminhos do Senhor, fui criado no Evangelho desde a minha infância, mas infelizmente na minha juventude vim para Brasília, e aqui minha vida era só trabalho, dia e noite, domingo a domingo, e muito jovem, ganhando um salário significativamente muito bom. Um garoto de 20 anos, 22 anos, já tinha meu carro 0 quilômetros, eu tinha uma vida financeira estável, e eu não conseguia congregar, porque minha vida era só trabalho, dia e noite, e a minha vida espiritual foi se esfriando, e eu caí ladeira abaixo, e me afastei dos caminhos do Senhor. E um dia, Deus falou comigo no sonho, em que eu entrava na porta, pela porta da frente da minha casa, e via que lá no fundo a janela estava arrombada, porque o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, e ele não entra pela porta, ele arromba a janela ou alguma outra coisa mais fácil que a porta. E eu tive a percepção que alguém estava ali dentro da minha casa. Quando eu tive essa percepção, eu vi um homem pulando para fora da minha casa, levando consigo um potinho de sangue. E esse sangue era meu sangue. Sangue representa vida. A minha vida estava se esvaindo, porque eu estava no mundo, afastado dos caminhos do Senhor. E eu comecei a perseguir aquele homem para recuperar o que eu havia perdido. A minha vida espiritual, que estava representada naquele pote de sangue que estava na mão daquele homem. E vi quando ele entrou assim numa casa, o muro daquela casa era baixo, de modo que eu podia ver do busto para cima as pessoas que estavam do outro lado do muro. E eu vi que ali estavam tocando tambores, com todo respeito às religiões afro-africanas, mas estavam batendo tambores ali. E aquele homem ofereceu aquele pote de sangue que era meu, e a pessoa que iria receber disse assim: esse sangue não serve para aqui. E eu estava do outro lado da rua, e quando o homem ouviu que aquele sangue não tinha serventia para aquele lugar, ele me viu do outro lado da rua, e agora os papéis se inverteram. Ele começou a me perseguir. Em vez de eu persegui-lo para recuperar o que era meu, agora ele estava me perseguindo, porque o crente, quando está fora da presença de Deus, ele fica à mercê de Satanás. O crente, quando está distanciado da presença de Deus, fora da igreja, fora do rebanho,
ele está vulnerável aos ataques do inimigo. E me lembro que aquele homem tinha 2 cães, pareciam 2 panteras negras, ou 2 rottweilers, grandes, acorrentados. E aqueles cães arrastavam aquele homem pelas correntes, na minha direção. E eu comecei a correr apavorado. Aquele homem soltou os cães, soltou as correntes, e os cães correram na minha direção para me devorar. E eu me lembro que eu corri apavoradamente, gritando o nome Jesus. Eu olhava para a esquerda, olhava para a direita, meus irmãos, na expectativa ou na esperança de encontrar um muro que eu pudesse subir, ou talvez uma árvore ou um poste que eu pudesse me refugiar daqueles cães. Mas era inútil, não tinha nada, porque não há nada que possa te salvar da condenação eterna. Maria não pode salvar-te, São José não pode salvar-te, Bartolomeu não pode salvar-se, São Francisco de Assis muito menos. Não há nada que você possa ou em quem você possa se refugiar a não ser em Jesus. Eu me lembro que quando os cães queriam me pegar, quando eu era criança, eu subia numa árvore e ficava tudo certo. Depois os cães cansavam e iam embora. Mas no sonho não tinha árvore que eu pudesse me refugiar. E eu comecei a gritar de pavor, de medo. E eu gritava com muita força: Jesus, me socorre! Jesus, me socorre! Foi quando eu vi assim às 2 horas, um caminho estreito, e no final daquele caminho uma casa, e no meio daquela casa, na parede central da casa, na frente estava escrito igreja, de forma assim redonda, igreja. E embaixo da palavra igreja tinha uma porta, e no centro da porta um homem com vestes resplandecentes. E eu corri na direção daquele homem por aquele caminho estreito, porque o caminho que leva a Deus é um caminho estreito. E eu corri por aquele caminho gritando: Jesus, me socorre. No meio do caminho eu caio de joelhos, e aquele homem que estava na porta vem em minha direção. Ele dá a volta assim e fica na minha lateral, coloca a mão na minha cabeça. Eu olhei para o seu rosto, eu levantei o rosto para ver o seu rosto, mas só vi aquele clarão, pastor. Era só um clarão, eu não enxergava o seu rosto, mas vi a orla da manga da sua veste branca, mais branco que a neve. E ele colocou as mãos na minha cabeça e disse: eu te dou uma nova e segunda chance. Eu fiquei a me perguntar por muitos anos, e até hoje eu me pergunto, por que ele disse: eu te dou uma nova e segunda chance, e não apenas uma segunda chance? Porque Jesus te dá quantas chances forem necessárias. Ele te dá uma nova e segunda chance, Ele te dá uma nova e terceira chance, Ele te dá uma nova e quarta chance. Não importa quantas vezes você tenha caído, Ele te dá uma nova chance nessa hora, nesta noite. Irmãos, quando Ele disse: eu te dou uma nova e segunda chance, eu acordei chorando em prantos. Eu acho que eram as 3, 4 horas da madrugada, eu não consegui dormir mais. Eu amanheci o dia chorando. Eu não sabia se era pavor, se era alegria, o que era. Era uma mistura de emoções. Era um turbilhão de pensamentos, de sentimentos que invadiam, que corriam dentro do meu coração e da minha mente. E no dia seguinte eu procurei o pastor, procurei a igreja e me reconciliei com o Senhor. Aleluia. Então, para onde olhar em tempos de crise? Para quem olhar em tempos de aflições, de perseguições? Não tem muro que possa te salvar, não tem poste, não tem árvore, não tem carteirinha, não tem placa de igreja, não tem tempo de congregação que possa te salvar.
olhais para mim todos vós e todos os termos da terra e sereis salvos. O escritor aos Hebreus disse que, sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos que crê e obedecem. Não basta somente crer. Todo mundo crê, até o diabo crê que Jesus existe, até Satanás crê e estremece, mas não obedece. Porque não basta ter o Senhor como Salvador, não basta ter Jesus como Jesus, tu és meu Salvador. É preciso ter Ele como Senhor da tua vida também. Ele te salva, mas para Ele te salvar, você precisa tê-lo como Senhor. Se Ele é o teu Senhor, você precisa obedecê-lo. A obediência é o caminho que te leva à salvação. Por isso Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele diz: se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, tudo quanto pedir no meu nome, crendo, recebereis. Se vocês me amam, vocês vão fazer tudo o que eu vos mando. Então é preciso amá-lo, é preciso obedecê-lo, e o manual de obediência está aqui na sua palavra. Tudo o que você precisa saber para viver uma vida de santidade, de obediência, está aqui. Consagre a sua vida, santifique a sua vida. Viva uma vida de retidão, de justiça, de obediência. O que a palavra de Deus te diz? Cumpra. Irmãos, tem muita gente que vem para os cultos, que frequentam uma igreja, uma denominação evangélica, que tem muitos anos de cristão, ou que é novo convertido, seja lá qual for o tempo, mas ainda vive uma vida errante. E como pastor da igreja, o meu coração arde, dói às vezes, porque você olha para as pessoas e vê o quanto que elas estão equivocadas do ponto de vista da palavra de Deus. Quanto que elas estão equivocadas do ponto de vista moral, ético. O quanto que elas estão equivocadas do ponto de vista da santidade bíblica. Do quanto que elas estão equivocadas do que a Bíblia ensina, de como elas devem viver. E muitas vezes nós, pastores, não podemos corrigir, porque as pessoas não querem ser corrigidas. As pessoas não querem ser orientadas. As pessoas querem viver como se não tivessem pastor. Agradeça a Deus quando eu, ou o seu pastor, te corrigir, porque é para o teu bem. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo: persista em ler e em exortar até que eu vá. Exortar é corrigir com amor. Permita-se ser corrigido, permita-se ser orientado, permita-se ser instruído. Isso você aprende na casa do Senhor. Isso você aprende nos cultos de ensino. É nos cultos de ensino que é apresentado o beabá para você. É na escola bíblica dominical que você aprende a ter uma vida espiritual significativa, que vai te conduzir para as mansões celestiais. Mas se você não quer trilhar esses caminhos, ou este caminho, só resta dizer para você o que está escrito pelo profeta Oséias: o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas naquele dia, o Senhor não terá o culpado por inocente.
Senhor, eu não sabia que isto era pecado. Senhor, eu não sabia que eu tinha que andar desta forma. Eu não sabia que eu tinha que me comportar desta forma. Senhor, eu não sabia que eu tinha que me vestir decentemente, sem sensualidade. Eu não sabia, Senhor, que eu não deveria proferir essas palavras. Senhor, eu não sabia. Mas naquele dia o Senhor vai dizer para você: eu coloquei meu servo lá para te orientar, e você não quis orientação. Você quis ser sábio aos seus próprios olhos. Você achou que era exagero, que não tem nada a ver. Você achou que era mera religiosidade do pastor. Mas eu botei o meu servo lá para te orientar, para te guiar, e você ignorou. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Já pensou, irmão, ouvir isso? Já pensou, meus irmãos? Deus nos livre desse mal. Amém. Glória a Jesus. Jesus tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores, imperfeitos, falhos, fracos, vasos de barro, mas que dentro de nós tem tesouro inestimável. Cuide desse tesouro que está no teu coração. Cuide dessa fonte inesgotável de riqueza que Deus colocou nesse frágil e pequeno vaso de barro que é você. Porque aquele que guardar as minhas palavras, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua salvação. Amém?